Santander é condenado a pagar indenização de 50 mil por divulgação de ranking de melhores e piores funcionários. Olha, o Banco Santander. E os bancos, eles adoram fazer uma arte, né? O TST, Tribunal Superior do Trabalho, condena Santander em 50 mil por impor metas abusivas com ranking interno de melhores e piores funcionários. Santander foi condenado a pagar 50 mil a uma bancária por impor metas abusivas com ranking interno de melhores e piores. A ação de 2015, a trabalhadora de Porto Alegre relatou que a divulgação do ranking vinha intranet e criava uma verdadeira zona de constrangimento entre os empregados, né, causando terror e medo de demissão. Em primeira instância, a juíza deferiu uma indenização de 8 mil. Observa aí, vem aquelas indenizações. Observando que até mesmo o representante do banco declarou que havia cobranças às vezes excessivas, inclusive com ameaça, substituição, caso a meta não fosse tal. Aí o TRT da terceira região, os desembargadores, né, majoraram aí o valor para 50 mil, afirmando que a exigência do cumprimento de metas está dentro do poder do empregador, mas o abuso não. Se eram feitas sob pressão e ameaça, as cobranças configuram conduta incompatível com as regras de convivência regular no ambiente de trabalho. E aí o ministro Dezena da Silva afirmou que a comprovada exposição da trabalhadora é uma situação vexatória, né? E aí deu isso aí foi um eu acho certo, absurdo, eu acho certo, né? não vejo errado. Não. É engraçado que fique claro que você não vê errado a indenização, né? Não a atitude do Santander. Não, achei errado. Achei que tá errado o Santander. É absurdo. Olha, o que acontece? Pelo que eu observo, os bancos, eles já existe aí uma jurisprudência para eles serem sempre condenados por a questão do assédio moral. Sim. Exigência de metas, né? Aquela pressão. Eu tinha uma amiga, eu não atuo na área trabalhista, mas eu tenho uma amiga que ela trabalhava, inclusive no Santander, e várias vezes ela me ligava assim: Adélia, pelo amor de Deus, fecha pelo menos um consórcio, depois você cancela. É só pra eu bater minha meta, eu tô desesperada. E ela mandava as mensagens do diretor dela lá. E eram mensagens assim, só você que não. Que, assim, realmente aquela pressão psicológica. E os bancos, eles, mesmo sendo condenados com frequência, com a questão do assédio moral, parece que não... A ficha não cai, né? Gente, mas uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, teve um caso bem grave de um supermercado, uma rede de supermercado francês que tem aqui no Brasil, que fazia o enterro do funcionário, que era o pior. Gente. Tinha uma sala... Juro por Deus, Renato! Tinha um velório... Aonde que põe o funcionário vivo? Tinha o velório. Simbólico. Simbólico. Tinha o velório, tinha um caixão. E dentro do caixão tinha um espelho. E ele fazia o funcionário olhar pra dentro que coisa do horrível. caixão. Ai, gente. Eu tive acesso a esse processo. Eu vi essas fotos. Eu fiquei indignada. Como que um ser humano podia pensar, um cara que entrou na direção lá do supermercado e achou que aquilo ia fazer com que os funcionários não quisessem estar dentro do caixão. Mas, meu amor, que isso? Não. Cadê a falta de noção humana, Sabe o que acontece? de coerência de tudo? O que eu percebo hoje, lá no meu escritório... tá desgovernado. Eu não atuo na área trabalhista, mas no meu escritório tem pessoa que atua. E aí nós temos empresas lá que muitas vezes a gente percebe o seguinte: o dono da empresa, ele não quer tirar esse funcionário que comete o assédio. Por quê? Porque esse funcionário acaba dando resultado para a empresa. Então, eu preciso que bata a meta. Então, eu ponho um funcionário desses... grosseirões, que faz o que... É um trator, mas me dá o resultado para mim enquanto patrão, mas entendeu? Até quanto vale esse rolo compressor? Mas aí que tá. Aí que tá. Tudo. É o valor da indenização. Por exemplo, a primeira instância foi 8 mil. Foi ridículo. Aí depois 50, melhorou, mas mesmo assim pro banco não é nada. É que muitas vezes o que acontece... Sabe aquela história do crime compensa? Então você coloca na planilha ali, você olha. Esse funcionário, ele me deu quanto de resultado? O abusador, digamos assim, não sei se é esse nome que eu poderia falar. O assediador, sei lá. O assediador, ele me deu, sei lá, 3 milhões de resultado. Aí eu vou ter que pagar uma multa de 50 mil pela postura desse daqui... Vale o risco, ainda estou no lucro. Eu vejo isso. Sempre isso. Eu vejo isso. Um cara que considerou meta o mais importante de tudo, ele fez uma conta lógica dessa. E de outra também, provavelmente lá de 50 gerentes, acho que quem vai entrar com uma ação, uns 10, a maioria deixa. Não é todo mundo que tem um cargo isso daí alto e tudo mais que entra em a matemática jurídica. É. A matemática jurídica, você faz o seguinte: dessas pessoas que foram lesadas, quantas sabem que foram lesadas? Das que sabem, quantas ingressarão com o processo? Das que ingressarão, quantas irão ganhar o processo?
E aí, por fim, você chega num valor. Sim, vai E filtrando, aí, né? a partir desse momento, você decide se compensa continuar com a postura ou não. Então, com certeza, pro Aqui vale a banco, pena. E a maioria corre o risco. Corre o risco. Vale a pena. ainda tem sido um bom negócio. Enquanto o judiciário não entender o lucro, o faturamento do banco e realmente não pensar que eu vou deixar aquele ali rico e continuar dando essas indenizações aí, condenando E meter a indenizações caneta, pequenas, né? o banco vai continuar porque para Exato. ele é interessante. E tem que meter a caneta, tem que botar um 0 a mais nessas indenizações pra isso Aí a parar. coisa começa a mudar.